Eu quero ler com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, queremos, desde esse momento, meu Pai, começar a refletir sobre a Tua palavra, sobre a ceia do Senhor. Te pedimos que a Tua palavra que foi lida, ó Deus, possa ser explicada, possa falar aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e nos trazer a reflexão de como nós devemos participar da ceia do Senhor, como nós devemos fazer a nossa reunião, ó Deus, para fazer bem e para agradar o Teu coração. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos ajude a crescer, ó Deus, no entendimento da doutrina e na prática, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apóstolo Paulo, num capítulo antes de 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 10, Paulo vai utilizar de exemplos de situações que aconteceram no deserto, do povo de Deus que se rebelou contra o Senhor e sofreu a consequência desses atos. E ele escreve dizendo o seguinte, que estas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. O que quero hoje refletir com os irmãos é olhar para um contexto do tempo bíblico e pegar esse contexto como exemplo para aplicar à nossa congregação, para que, então, os erros que eles cometeram não sejam os mesmos erros
nosso hoje. Quero fazer esse mesmo exercício que o apóstolo Paulo faz, quando olha para o Antigo Testamento e traz um exemplo para que a igreja do Novo Testamento pudesse honrar a Deus. Quero fazer esse exercício então, quero pegar um contexto do Novo Testamento e trazer como exemplo para que nós sejamos advertidos para não errar como eles erraram. Por que digo isso? Porque a nossa reunião como ceia, a nossa reunião da ceia, os nossos cultos, a reunião da igreja, precisa fazer bem e agradar o coração de Deus. E o que estava acontecendo ali especificamente, em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Apóstolo Paulo não tem uma palavra de elogio à igreja, porque ele vai dizer no verso 17 que a reunião daqueles irmãos faziam mal, mas fazem mal do que bem. O texto diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Por que apóstolo Paulo não tem elogio para trazer aquela igreja? Porque aquela igreja estava esquecendo da unidade, esquecendo de que eles de fato eram uma igreja e, portanto, precisavam viver no sentido coletivo e não no sentido individual. Naquele tempo acontecia uma festa chamada Festa da Fraternidade. A igreja se reunia para comer junto. A igreja se reunia para almoçar, para jantar, para compartilhar da refeição antes de participar da ceia. Tem um texto de Judas, lá no verso 12, do único capítulo da carta de Judas, que mostra uma condenação contra os homens que participavam dessas festas de uma forma desonrosa. Veja o texto lá no verso 12. Judas, podemos dizer Judas capítulo 1, verso 12, é o único capítulo, né? Diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Era costume da igreja primitiva fazer essa festa da fraternidade, onde a igreja compartilhava da refeição e depois eles celebravam a ceia do Senhor. E nessa festa da fraternidade, esse momento da refeição, o que estava acontecendo? Parte da igreja comia e outra parte ficava com fome. Essa atitude demonstrava claramente que havia uma divisão na igreja. A divisão daqueles que tinham mais, uma parte era aqueles que tinham o que comer, outra parte aqueles que não tinham o que comer. Os que tinham que comer chegavam, se alimentavam e não se preocupavam com os que não tinham o que comer. A igreja, então, demonstrava na sua prática e na sua atitude que havia uma falta de discernimento espiritual, uma falta de compreensão do sentido de igreja. Eles viviam em divisões e eram egoístas. Isso fica claro nas palavras de Paulo do verso 17 ao versículo 22. Veja, Paulo diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então Paulo mostra em suas palavras que a igreja havia divisões.
E uma igreja, ela não pode viver em divisões. Uma igreja que tem divisões é uma igreja que pode fazer tudo bonito no culto, mas esse culto não agrada a Deus. Portanto, o que agrada a Deus não é apenas a forma, o formato, a maneira como nós conduzimos o culto, mas o que agrada a Deus, além de como nós fazemos, é o porquê nós fazemos, qual o sentido do que fazemos, o porquê nós estamos juntos, porque nós somos um corpo, porque somos uma igreja, porque somos membros, parte de um único corpo. Esse discernimento é necessário. O apóstolo Paulo está mostrando que aquela igreja era uma igreja em divisão, uma igreja partida, uma igreja que tinha uma relação superficial. E uma igreja, uma comunidade cristã não pode ser uma comunidade superficial. Nós não podemos ser uma comunidade que cada um vive o seu. Nós não podemos ser uma comunidade onde eu vivo o meu e cada um vive o seu e reunimos aqui achando que cantar boas músicas para Deus, ouvir uma boa palavra, simplesmente isso agrada ao Senhor. Não. Há uma dimensão da igreja espiritual e a igreja precisa viver em unidade. Portanto, Paulo está condenando aqui a divisão. E Paulo ainda vai apresentar um argumento que é importante para a gente compreender algo. Paulo vai dizer assim: até certo ponto eu creio que haja divisões entre vocês, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando uma igreja se divide, reparte, no sentido de haver grupos, e a igreja de Corinto era uma igreja de grupos, Paulo está dizendo o seguinte: eu até acredito que isso pode acontecer, mas quando isso acontece é para demonstrar que no meio do corpo de Cristo há aprovados e reprovados. O que Paulo está dizendo é que quando há divisões na igreja, essas divisões acontecem para que Deus demonstre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que buscam se basear a vida na palavra do Senhor e aqueles que buscam viver para si mesmo. Então, Paulo está dizendo que, em certo sentido, em alguma razão, em algum momento, haverá divisões. Mas Deus não se agrada disso. Por isso, meus irmãos, há um sentido espiritual nessa reunião. Nós não podemos vir à igreja, sentar ao banco, participar do culto, sem discernir espiritualmente aquilo que estamos fazendo. E o discernimento passa em olhar e perceber: por que eu estou aqui? Qual o sentido de fazer parte dessa comunidade? O que esse meu irmão que está do meu lado representa para mim? É necessário fazer um discernimento espiritual. Portanto, aquela igreja, ela tinha divisões, não discernia espiritualmente, havia egoísmo dentro dela. O texto diz, verso 21, cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Uma igreja que queria viver em comunidade pensando individualmente. E uma comunidade só agrada a Deus quando vivemos em comunidade. E para viver em comunidade é necessário unidade. Não há espaço na igreja para viver individualmente. Isso é algo que eu tenho falado aos irmãos. Quero trabalhar isso na mentalidade dos irmãos, porque não existe vida privada numa comunidade cristã. O problema de um é o problema do outro. Por isso precisamos ajudar uns aos outros. O pecado de um é um pecado da comunidade. Por isso precisamos exortar uns aos outros.
Vivemos em comunidade. Paulo enxerga esse problema e ele vai apresentar uma solução para o problema. E toda a solução do problema da igreja passa pela doutrina. Isso é extraordinário do Novo Testamento. Todas as vezes quando Paulo escreve uma carta para ajustar alguma dificuldade na vida da igreja, ele não diz assim, eu te dou 10 passos para você fazer isso ou aquilo. Ele não diz, olha, faça isso aqui, resolve dali, dá esse jeito aqui, está tudo certo. Não. Paulo vai apresentar doutrina. Por quê? Porque a doutrina estabelece fundamento. E à medida que há fundamento, a prática se tornará algo natural. À medida que concordamos com o fundamento, a nossa maneira de agir e de se comportar será algo fruto do fundamento, fruto da mentalidade, fruto do ensino. Por isso não adianta simplesmente ensinar a prática. Esse foi um erro que a igreja cometeu de 200 anos para cá com o liberalismo teológico. Porque o que a igreja fez? Cristo é um mito. Igreja não, a teologia. Cristo é um mito. Aquilo que a Bíblia fala não é real. Então, a morte de Cristo, a gente precisa tirar o princípio disso, mas não é algo histórico. Ou melhor, pode ser até histórico, mas a ressurreição não é algo histórico. Essa coisa que a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, essas coisas que nós não conseguimos explicar logicamente, o que a teologia liberal começou a fazer? Ela começou a dizer que isso é mito. Nós precisamos extrair apenas o princípio. Então a igreja começou a ensinar valores. Ensina valores, ensina valores, ensina valores, sem conectar valores com doutrina. E o que aconteceu? Criamos uma igreja moralista, legalista, que não sabe discernir o que faz e o porquê faz. E aí tem um outro extremo. O extremo de avaliar a coisa pela coisa. E aí cai o extremo de igrejas que não são legalistas. São igrejas liberais no ponto de vista do costume. Deus não quer uma igreja legalista nem uma igreja liberal do ponto de vista do costume. Deus quer uma igreja consciente daquilo que é ser igreja. E uma prática de acordo com o fundamento. Por isso, Paulo, quando tenta ajustar o problema da igreja, ele apresenta doutrina. Por isso, sempre nas cartas do Novo Testamento, ele apresenta a doutrina e depois ele diz, por isso, vocês façam isso. Deus fez isso por vocês, agora vocês reajam desta forma. Paulo sempre apresenta doutrina. E nesse texto ele vai fazer a mesma coisa. Ele identificou um problema, vai apresentar a doutrina para depois mostrar como deve ser a prática da igreja e a advertência para a igreja que não praticar a doutrina. Entenderam? Então a gente vai ver, e está vendo, o problema, agora a gente vai olhar a doutrina, depois a prática dessa doutrina e as advertências para aqueles que não praticam a doutrina. Vamos para a doutrina. O que Paulo vai dizer a partir do verso 23, ele diz: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo identificou o problema. Havia divisão, egoísmo e falta de discernimento espiritual. E o que ele vai apresentar? Doutrina. E qual a doutrina? Primeira coisa que ele diz: Jesus nos entregou para nos salvar. Verso 23 ele diz, e 4, pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Paulo olha para a ceia e diz: há um sentido espiritual nisso que vocês estão fazendo. E vocês precisam compreender que Jesus se entregou para nos salvar. Cristo se entregou para nos salvar. Somos uma igreja porque Cristo repartiu o seu corpo para nos salvar. Ele se entregou em nosso lugar. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele tomou o nosso lugar na cruz. A morte era a nossa condenação, mas ele foi condenado em nosso lugar. Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós. Ele se entregou por nós. Paulo vai dizer que o seu sangue foi derramado para estabelecimento de uma nova aliança. Verso 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. O que Paulo está dizendo é: Cristo está estabelecendo agora um novo acordo, um novo pacto, uma nova aliança com o homem. O homem havia quebrado o primeiro acordo, o primeiro pacto. Adão desobedece a Deus e por isso toda a humanidade morre em Adão. Mas desde a queda Deus faz uma promessa: do descendente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus pega um bichinho no jardim, mata esse bichinho, cobre a nudez de Adão e diz: Adão, a redenção está na promessa daquele que virá para desbaratar a obra da serpente. Enquanto isso, saiba, eu cubro o seu pecado e você precisa crer na promessa. Deus então dá uma promessa e o Antigo Testamento vai passando e essa promessa vai sendo ampliada. A promessa vai sendo ampliada. Deus vai estabelecendo acordos com o homem e essa promessa vai ser ampliada. Quando chega no Novo Testamento, Cristo vem e Deus estabelece um novo pacto. O pacto da graça. Agora há uma nova aliança entre Deus e os homens. E o mediador dessa aliança é Cristo Jesus. O que Paulo quer mostrar para a igreja de Corinto é: veja, presta atenção no que vocês estão fazendo. Não é comer por comer. Não é almoçar por almoçar. Não é simplesmente estar em comunhão por comunhão. Não é por causa da comida, não é por causa da bebida. Vocês estão juntos porque agora vocês foram salvos pela morte de Cristo e Ele estabeleceu um novo acordo com vocês. Há uma nova aliança em Cristo Jesus. Quando então, veja que interessante, quando a doutrina fala que Cristo morre por nós, se entrega por nós, estabelece uma nova aliança. Qual é o papel da igreja? Anunciar, proclamar essa morte até que Ele venha. Verso 26, Paulo vai dizer isso. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a igreja reconhece a morte de Cristo para nos salvar, reconhece que seu sangue foi derramado por uma nova aliança e nós proclamamos isso, anunciamos isso até a volta de Jesus. Essa é a doutrina. Como nós praticamos essa doutrina na ceia? Aí Paulo vai resolver o problema agora do pecado da igreja de Corinto. Em memória de Jesus, partiremos o pão. O que significa? Dentro da igreja não pode haver egoísmo, porque nós comemos de um único pão. E esse pão é partido entre os membros. Em memória de mim, Jesus diz:
sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês fazem isso em memória de mim. Então, Cristo está dizendo: eu peguei o pão e parti para vocês, porque eu sou o pão que se entregou para salvar vocês. Portanto, na comunidade chamada igreja, não pode haver egoísmo. Não pode haver egoísmo. Esse é o discernimento que precisamos fazer na ceia. Será que eu estou sendo egoísta? Eu vou para a igreja, eu estou preocupado com a vida do meu irmão, ou estou preocupado só com a minha vida? Eu conheço com profundidade os meus irmãos? Será que eu posso ser bênção para a vida do meu irmão? Há irmãos que aqui nesse momento estão chorando com problemas familiares, e você pode dar um abraço. Há irmãos aqui nesse momento que estão passando por problemas financeiros, e você está sobrando, você pode ajudar esse irmão. Há irmãos aqui na igreja nesse momento que estão vivendo um problema de solidão, de rejeição, de se sentirem sozinhos. Você pode se colocar do lado e dizer: eu sou teu amigo, sou teu irmão, nós estamos juntos, fazemos parte de uma única família. Esse é o discernimento que precisa haver na ceia. Porque eu resolvi me unir a uma comunidade de fé. Aí o discernimento: não, na verdade, eu resolvi me unir à comunidade de fé porque eu fui alcançado por uma graça, porque Cristo morreu por mim. Então não foi por mim, foi algo que eu recebi. Então se eu recebi, agora eu me entrego. Por isso, em memória de Jesus, partimos o pão. Se compreendermos a doutrina, estreitamos os laços, diminuímos as diferenças. Por isso, a gente não precisa de uma ideologia do mundo para dizer que nós precisamos partir o pão para amar o próximo, para cuidar uns dos outros. Eu não preciso de um outro sistema do mundo que promove uma redenção social, porque Cristo é a minha redenção que me aponta para uma glória que virá, mas me ensina como eu devo viver aqui numa comunidade de fé. Eu preciso amar uns aos outros, porque se eu não amo o irmão que vejo, como posso amar a Deus que não vejo? Está nas Escrituras. Portanto, o discernimento que Deus quer de nós é: espera aí, eu vou sentar à mesa e vou partir o pão. Tá bom, mas eu conheço esse irmão que eu parto o pão? Eu sei do que ele passa? Eu estou do lado dele para ajudá-lo? Você pode, meus irmãos, quer ver uma coisa? Crie um hábito para um dia na tua semana, na sua devocional. Eu creio que todos aqui oram rotineiramente, mas aprenda a orar pelo seu irmão. Quantas vezes você para orar pelo seu irmão? Você reparou que as nossas orações geralmente são colocar diante de Deus os nossos próprios problemas? Quantos aqui intercedem? Não precisa responder, responde para dentro. Quantos aqui intercedem pela vida do teu irmão? Cria esse hábito, para uma vez na semana, na sua devocional, pega o hall de membros da igreja, começa a orar. E aí, para um tempinho, escreve para esse irmão e diz: olha, eu orei por você. Vocês vão se surpreender ao fazerem isso. Porque vai acontecer em momentos que você vai interceder pela vida de um irmão que ele está precisando de oração. E ele vai responder assim: pastor, pastor não é para o pastor, é para o irmão da igreja. Meu irmão, obrigado. Você orou por mim, eu estava passando por esse problema, mas a graça de Deus me alcançou.
Portanto, a ceia é um momento de discernirmos a respeito do que é ser uma comunidade de fé. Mas Paulo não apenas fala do partir do pão, ele fala do beber de um único cálice. Em memória de Jesus, beberemos o cálice. E o que significa o cálice? A unidade. Um pão é repartido a todos, mas um único sangue nos reconcilia com Deus e nos faz ser uma única família. Portanto, beber do cálice é entender, eu tenho muito mais a ver com o meu irmão do que eu imaginava. A minha família, a nossa família, é a família de Cristo. É essa família que será eterna. Os irmãos sabem disso, né? Se estamos debaixo da graça de Cristo, unidos por um único sangue, viveremos eternamente juntos. Que alegria! Para muitos é tristeza. Deve pensar assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou viver com aquele irmão eternamente? Tem algo de errado no coração. Não pode haver esse tipo de sentimento, porque nós somos unidos por um único sangue. Em memória de Cristo, proclamaremos a morte do Senhor até que Ele venha. Sentido espiritual. Aquilo que eu experimento, então, por estar em Cristo, em comunhão, isso é por causa não das minhas ações, mas por aquilo que Cristo fez em nós. E essa verdade precisa ser proclamada. Por isso a gente diz para o mundo, não somos nós, mas é Cristo em nós. Não somos nós que fazemos, mas é Cristo que faz através da igreja. Sentido espiritual. E aí quando a gente começa a compreender, o que acontece? A gente começa a diminuir. Cristo começa a crescer. E Ele passa a ser identificado pelo mundo, porque o mundo olha para a igreja e percebe Cristo. E aí a nossa mensagem se torna poderosa. Porque nós proclamamos uma morte que trouxe vida. Nós não proclamamos a morte pela morte, mas uma morte que trouxe vida. A morte de Cristo transformou as nossas vidas. A morte de Cristo nos livrou da morte e nos trouxe para a vida. A morte de Cristo nos livrou da condenação e nos trouxe para desfrutar do que de fato é vida. E isso é demonstrado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Somos uma comunidade. Então, praticamos dessa forma, e aí o texto diz, faça então um autoexame e faça um discernimento. Veja o que diz o verso 27. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. De certa forma, como diz Calvino, quando fazemos um discernimento da nossa dignidade, nós perceberemos que somos indignos, porque o único digno da ceia é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Mas o discernimento ele precisa ser mais aprofundado. Eu preciso compreender então que Cristo é digno, que as minhas ações não são tão dignas assim, então eu preciso me arrepender disso e pedir então que Deus possa me fazer ser cada vez mais parecido com Ele. Então o discernimento não é só dizer, não, eu sei que eu sou um pecador, mas é dizer, Senhor, eu não quero ser esse pecador. O discernimento não é apenas reconhecer o pecado, mas é entender que as ações e as práticas precisam ser diferentes. Examine-se cada um a si mesmo e coma do pão. Aí o texto diz,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso aqui é algo profundo. Preste atenção numa coisa. Só existe dois lados da história. Só existe dois lados da história. Ou somos aqueles que somos culpados do sangue, do corpo e da morte de Jesus, ou somos aqueles que somos beneficiados pelo sangue e pela graça de Jesus. Só existe dois lados da cruz. Ou somos aqueles que, por causa do pecado e por rejeitar o Filho de Deus, o crucifica, ou somos aqueles que reconhecem a morte de Cristo em nosso lugar e se beneficia do sangue e da graça. E aquele que está do lado da cruz, que foi alcançado pelo sangue, é aquele que consegue fazer um discernimento espiritual. O mundo que condena Cristo não discerne espiritualmente. Não consegue se arrepender. Não consegue voltar atrás. Mas aquele que está do lado da cruz e que foi alcançado pelo sangue de Cristo, esse discerne. E aí é necessário esse discernimento, porque se não há um coração e uma mente que discerne as coisas de Deus, é sinal de que essa mente e esse coração está endurecido para as coisas de Deus. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí veja, Paulo usa o corpo do Senhor como uma espécie de trocadilho. O que é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? O corpo físico que se entregou por nós. Mas há uma outra maneira da Bíblia chamar o corpo do Senhor. A igreja. Então, discernir o corpo do Senhor, aqui nesse texto, é discernir essas duas coisas. Porque o que estava acontecendo? Qual é o problema? Era divisão, egoísmo e falta de discernimento espiritual no corpo chamado igreja. Portanto, o discernir o corpo do Senhor é compreender a verdade espiritual e praticar na comunidade chamada corpo do Senhor. Então Paulo usa um trocadilho para dizer, olha que aquilo que Jesus fez com o seu corpo, para que vocês entendam como devem viver como corpo do Senhor. Vocês estão entendendo? Ninguém responde, mas eu espero que sim. Amém. Aí o texto continua, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ele vai dizer, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Primeira coisa que a gente precisa entender, o contexto. O que estava acontecendo aqui? Numa comunidade existia pessoas que tinham comida e tinham pessoas que não tinham comida. Se uma parte da igreja come e a outra não come, o que acontece com quem não come? Fica fraco, doente e pode levar à morte. Se eu tenho numa comunidade, e é o caso de Corinto, que a diferença social era enorme. Uns comem e outros não comem. O que acontece no corpo? A fraqueza, doença e morte. Qual outro sentido podemos aplicar? É entender que doença espiritual pode nos levar a doenças físicas. O pecado pode gerar doenças físicas. O que a gente não pode fazer é tentar explicar toda e qualquer doença física por causa do pecado. Porque há doenças físicas por conta de problema de saúde. Mas há pecados que nos levam a doenças físicas. Portanto, Paulo nos chama a discernir na ceia para não sofrermos
as consequências de viver como um ímpio, como o mundo. E aí ele vai continuar. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que ele está dizendo? Como é que se aplica isso? A verdade dele, a verdade de Deus. Então, veja, se Deus agora está me disciplinando por algo que eu estou fazendo de errado, minha falta de discernimento com o corpo, meu egoísmo, minha falta de unidade, e eu entendo essa disciplina do Senhor, e agora começo a praticar o que é certo, o texto está dizendo, Deus está então nos protegendo, cuidando de nós, para não sermos condenados com o mundo. Mas aí estou na igreja, e tome palavra, e ouve pregação, e ouve texto, e Deus vai falando, e não há nenhum discernimento daquilo que está sendo dito, não há um discernimento da palavra de Deus, não há mudança de prática de vida, a permanência no pecado, o endurecimento do coração, a falta de discernimento das coisas espirituais, vai vivendo como se Deus não existisse, um ateísmo prático. O que vai acontecer no fim? A condenação com o mundo. Portanto, a disciplina, ela é para proteger o crente e para condenar o descrente. Por isso Paulo diz, em certo momento eu creio que haja divisão entre vocês, porque isso vai manifestar aqueles que são aprovados. Portanto, aquele que enxerga a disciplina dessa forma por ser crente, o texto vai dizer então, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, Paulo volta para o início para dizer, vocês entenderam a doutrina, a prática da doutrina, a disciplina? Então, pratique isso. Um espere pelos outros. Ou seja, compreenda que o seu irmão é importante para você. Aplicações finais. Apenas 3. Primeiro, a igreja e as ordenanças devem ser neutras quanto às classes sociais. A comunidade de fé é uma comunidade que não se vê cor, raça, sexo, classe social. A igreja é uma comunidade onde todos nós somos irmãos. Podemos ser brancos, podemos ser negros, podemos ser homens, podemos ser mulheres, podemos ser ricos, podemos ser pobres. A igreja é neutra. E o pão que é repartido não tem distinção. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há circunciso, não há incircunciso, não há homem, não há mulheres, não há escravos, não há livres. Todos nós somos parte de um único corpo, porque estamos em Cristo Jesus. Portanto, a comunidade de fé não pode haver diferenças. Mas, em segundo lugar, uma comunhão que é desprovida de compaixão e de caridade é uma abominação antibíblica. Uma comunhão que é desprovida de compaixão, de caridade, eu posso acrescentar amizade, é uma abominação antibíblica. Portanto, a gente precisa olhar para dentro do coração. E aí por isso que a gente na ceia sempre diz, se você tem algo contra o seu irmão, perdoa. Se reconcilia com ele. Porque para Deus isso é inconcebível. Por isso a gente diz, olha, deixa Deus vencer o orgulho, aprenda a liberar perdão, olha mais para o seu irmão, abraça, tenha comunhão, participa mais da vida dele, viva em amizade e unidade, porque para Deus isso é inconcebível. A igreja que permanece desta forma demonstra marcas ainda do velho homem,
ainda de Adão. E nós precisamos ir apagando essas marcas de nós. Nós precisamos ir apagando essas marcas. Porque a gente precisa se despir do velho homem e se revestir do novo que é Cristo. Portanto, se somos corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, somos um corpo que precisa ser ajustado. Ou vocês acham que o corpo de Cristo é algo desajustado? Se Cristo é a cabeça, e a cabeça é que manda o comando para o corpo, os membros obedecem à cabeça. Portanto, não dá para a mão dizer para a cabeça, eu não faço o que você quer. Porque se a cabeça falar, fecha e abre a mão não pode dizer, eu não vou fazer isso. Só se houver uma doença. Só se houver uma doença. A mão, o membro, ele não mais obedece o comando da cabeça se ele estiver doente. Portanto, se somos um corpo, Cristo é a cabeça. Obedeça ao comando. Não tenta resistir, fecha a mão e está ali, tentando segurar a mão. Deus manda, perdoa, aí tu não perdoa, o dedo é meu. Não, isso é da cabeça, não é seu, é da cabeça.